amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minha. Eu quero ouvir só vocês cantando. Canta forte, de coração. E voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei. Este pranto. Várias vezes nós repetiremos esta música, porque ela fala muito. Se por um lado o filho esbanjou a fortuna do pai, o pai esbanjou muito mais o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, e assim é o pai. Mas nós estávamos cantando: confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Talvez você não tenha nada mais para dar ao Pai, a não ser o pranto, o seu pranto, colocado nas mãos dEle, derramando o seu pranto, derramando as suas lágrimas do coração do Pai, muito mais do que simplesmente nas suas mãos. Você sabe que essa música foi feita pelo Valdeci Farias. Valdeci, desde garoto, foi um jovem de igreja, começou tocando violão, e aí ele animava as missas, os encontros de jovens. Ele era muito talentoso em música. Ele também começou a compor aquelas primeiras músicas. Então ele foi fazer escola de música, fez toda a faculdade e tornou-se maestro, mas sempre conservou aquela simplicidade jovial dele. Dom Navarro, que era primeiro padre no seminário São José do Rio de Janeiro, depois bispo auxiliar do Rio de Janeiro, começou a fazer letras muito bem feitas, como esta, como aquela do coração de Maria, o amor, Pai, quando teu Pai revelou o segredo a Maria, não é? Músicas, letras lindíssimas, de alguém que era teólogo, de alguém que era bispo. E o Valdeci fazia a música. Essa foi uma das músicas que o Valdeci compôs, que na verdade é a história do filho pródigo. Valdeci contraiu AIDS. Nós nem precisamos estar julgando a ele, porque você sabe, especialmente naqueles tempos, porque já faz bastante tempo que o Valdeci morreu, por várias razões, se acabava adquirindo AIDS. Só que na hora que ele ficou com AIDS, os seus amigos foram deixando. Infelizmente mesmo o pessoal da igreja foi deixando. Claro, não foram todos, mas ele mesmo dizia: parece que eu sou um leproso intocável, como nos tempos de Jesus. E com isso, primeiro o ressentimento, a mágoa, a decepção foi tomando conta do seu coração. Isso também se transformou em revolta. Como a doença caminhou, Valdeci veio para cá, para o Vale do Paraíba, e ficou aqui num hospital em São José dos Campos.
Eu conheci muito bem a senhora que cantava no coral dele no Rio de Janeiro, porque ele atuava lá na igreja Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela e a sua filha, num ato generosíssimo, deixaram a própria casa, o próprio lar, de acordo com o marido e o filho, e vieram para cá, e ficaram o tempo todo dando assistência ao Valdeci. Eu conheci também a psicóloga, que é também uma consagrada, que dava assistência a ele, porque ele precisava de assistência psicológica também, naquela situação dolorosa em que ele estava. E elas foram trabalhando de tal maneira, e mais do que isso, a doença deu abertura ao coração dele, e a graça de Deus veio, essa graça do filho pródigo que volta. Eu digo, nós não julgamos porque ele contraiu AIDS, mas que ele estava numa situação lastimável, de decepção e por fim de revolta. Ele estava, e ele precisava ser curado disso. Isso estava até mesmo apressando a morte dele. Graças a Deus, a própria doença deu abertura, e a graça de Deus foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando. No final da vida, o Valdeci estava translúcido. O que quer dizer translúcido? Você pega uma vela, por exemplo, dessas velas boas, você acende, você percebe que a cera da vela também fica luminosa. A luz da vela passa pela cera, mesmo que sejam aquelas velas grandes, não as pequenininhas só, aquelas velas grandes, largas, fica toda translúcida. Ele ficou assim, a pele dele não era aquela pele empalidecida, não, havia um brilho, havia uma luz, por causa da graça que tomou conta do coração dele. Ele já era um filho pródigo, que estava reconciliado com o pai. E nos últimos momentos, o Valdeci pegou o violão. Ele tocava muito bem, inclusive ele já era maestro, tocava órgão, nem era somente teclado, também é teclado, claro, mas tocava órgão, porque tocava órgão, aqueles órgãos de tubo, também tocava piano, além de compor e fazer orquestração, tudo mais, totalmente dedicado à igreja. Ele nunca se dedicou à música profana, só à música de igreja. Ele pegou o violão e, dedilhando seu violão, ele foi cantando. Deixa que eu canto sozinho. Confiei no teu amor e voltei. E ele fez esse voltei sentido. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. E o dedo dele foi lá em cima, naquela nota mais aguda. E voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei meus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. E dedilhou o violão lá em cima, aquela notinha lá em cima. Foram os últimos momentos do Valdeci. E o Senhor hoje está dizendo: você é um filho pródigo assim, você é uma ovelha perdida assim, você é uma moeda perdida deste jeito. Melhor dizendo, você é um filho, uma filha reencontrada
que o mais importante não é o perdido. Claro, estava perdido, mas o Pai tomou a iniciativa, e você foi reencontrado, foi reencontrada. Você era uma ovelha perdida, mas o pastor foi e te reencontrou. Você era uma moeda perdida, mas o Pai, aquela dona, aquela senhora, aquela moça, foi e reencontrou você, a moeda perdida. Pega comigo o capítulo 15 de São Lucas, onde estão essas 3 parábolas, e é muito bonito que as 3 parábolas, elas estão colocadas em conjunto. Até você vê aí a moeda perdida, a ovelha perdida. Por que Jesus contou estas parábolas? No comecinho do capítulo 15 diz: todos os publicanos e pecadores. Publicanos querem dizer os cobradores de impostos, que cobravam impostos do povo judeu, do povo de Israel, para o Império Romano. Então eles eram odiados, eles eram alijados do povo, como se eles fossem malditos, igualzinho os leprosos. Eles não queriam nem ver, nem ouvir a voz de um cobrador de impostos, de um publicano. Pagavam o imposto porque eram obrigados a pagar, e eles justamente porque eram odiados, daí que se tornavam maus mesmos, daí que se tornavam ruins mesmo, como o povo diz, né? Se tornavam ruins. O povo troca o acento, né? Ele já era ruim, daí que ele ficava ruim mesmo. Então, os próprios publicanos e os pecadores, quer dizer, aqueles a quem apontavam o dedo e diziam: um pecador é uma pecadora, esses, diz aqui o Evangelho, aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, podíamos acrescentar os doutores da lei, porém, murmuravam contra ele, contra Jesus. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus, em vez de responder diretamente aquela acusação deles, Jesus conta a parábola. E por que ele conta parábola? Porque na parábola a pessoa é obrigada a se colocar dentro e tomar uma posição. Preste atenção ao que Jesus contou. Versículo 3: então contou esta parábola: quem de vós, portanto está apelando para eles, que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Eles foram obrigados a se colocar nessa situação. Uma ovelha se perdeu. Para o povo de Israel, uma ovelha era preciosa, porque eles tinham poucas pastagens. O único jeito deles terem carne, deles terem leite, era justamente das ovelhas, das cabritas, das cabras. Porque para as vacas era quase impossível, eles não tinham vegetação suficiente para criar vacas. Tinham algumas vacas? Tinham, mas era muito difícil. Eram ovelhas, eram cabras. Portanto, perder uma era muito preciosa. Ele então diz a eles: quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até
encontrá-la. Jesus até põe uma posição extrema. Deixa as 99 lá no deserto, porque era no deserto que eles iam buscar alguns lugarzinhos onde havia vegetação. Em pleno deserto, em algum lugar onde corria um pouquinho de água, ali havia vegetação. Não é como nós que temos capim, grama por todo lado, não. Eles iam apacentar as suas ovelhas em pleno deserto. Então, deixa as 99 no deserto, portanto, correndo todo o risco de se perderem, de vir um ladrão, de vir um lobo. E vai buscar, vai procurar aquela que se perdeu. E acrescenta Jesus. Então eu quero repetir. E vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Não desiste. E quando a encontra, alegre, ele a põe nos ombros, portanto com todo carinho. Ele não bate na ovelha, ele não judia da ovelha, ele não ralha com a ovelha, não. Ele a toma nos braços com todo carinho, a coloca nos ombros, no colo, portanto, e vem trazendo-a no colo, porque certamente na sua fuga, errada, claro, ela que se desviou das outras ovelhas, certamente está cansada, muito mais certamente ainda machucada, ferida. Então, diz Jesus, aquele que perdeu esta ovelha, não a põe sobre os ombros, e chegando em casa, reúne amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Então ele pôs aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles doutores da lei, aqueles acusadores, aqueles condenadores de Jesus e do seu procedimento, e condenadores das ovelhas perdidas, que eram publicanos, que eram pecadores. Ele põe a eles na situação, e eles é que são obrigados a se decidir, porque claro, qualquer judeu faria isto, e portanto um escriba, um doutor da lei, que tinha cabeça, tinha que dar razão a Jesus. E na verdade era isso que ele estava fazendo. Meu irmão, minha irmã, é isso que Jesus está fazendo nestes tempos, que são os tempos da misericórdia. E nesses dias, eu posso dizer, neste dia que Ele escolheu para nos trazer esta palavra, você viu na oração da manhã? O que me chamou a atenção foi a imagem colocada nessa grande tela. O Senhor escolheu essa palavra para hoje. Hoje Ele está realizando essa palavra. Qual é a sua posição? Você é a ovelha perdida? Jesus está, deixa eu usar a palavra, sendo perseguida. Jesus está perseguindo você, e esse perseguindo quer dizer perseguir, seguir de perto. Ele não abandonou você. Quando você abandonou Jesus, Ele não abandonou você. Quando você abandonou a igreja, Ele não abandonou você. Quando você abandonou os mandamentos, as leis de Deus, Ele não abandonou você. Quando você entrou nos vícios, quando você entrou na prostituição, no adultério, Ele não abandonou você. No passado ou agora, porque você pode olhar para toda a sua vida, Ele não abandonou você. Você abandonou a Ele, você abandonou a igreja. Mas Ele não abandonou você. Ele esteve sempre perseguindo você.
Se você teve a graça da conversão e de voltar para o Senhor, que beleza! Você precisa cultivar esta alegria da salvação, porque muitas vezes nós recebemos a graça da conversão, depois nos acostumamos com ela, e achamos que é uma coisa normal, até achamos que fomos nós que nos convertemos, e batemos no peito assim: eu me converti, eu deixei isso, eu deixei aquilo, eu deixei o adultério, eu deixei uma vida prostituída, uma vida devassa, eu deixei a bebida, eu deixei o cigarro, eu deixei as drogas, como se você tivesse deixado, sem se lembrar que você era uma ovelha perdida, por você mesmo, porque estava no deserto, era incapaz de voltar, porque no deserto, gente, não tem caminhos, e a ovelha não tem faro, como o cachorro, por exemplo, tem. Ela estava perdida mesmo, sem caminhos, eu diria, sem retorno. Você também estava sem retorno, mas o Senhor, pastor, cheio de amor e de misericórdia, foi buscar você. Gente, hoje é o dia de retomar a alegria da salvação. Diga comigo: a alegria da salvação. Eu preciso retomar essa alegria da salvação. Eu preciso ser grato ao Senhor, porque eu vejo que eu tenho sido ingrato, nem tenho me lembrado da graça que eu recebi na minha conversão. Foi graça, foi Ele que me buscou, foi Ele que me encontrou, foi Ele que me trouxe de volta. Obrigado, Senhor. Eu quero viver a alegria da salvação. Sabe, meu irmão, isso precisa ser sempre novo em nós. Eu preciso dizer, o nosso coração pode talvez se endurecer na salvação. Fomos salvos, fomos convertidos, nos acostumamos, daí entramos numa vida rotineira, num cristianismo light, como gostava de dizer o Padre Léo, a quem tanto amamos, vivendo num cristianismo light, andando sempre assim, na coluna do meio, como se houvesse uma coluna no meio. Não há uma coluna no meio, não. Só há uma coluna ou outra coluna. Só há dois caminhos: um que leva para o céu, um que leva para a eternidade, um que leva para o reino de Deus, para a felicidade, e outro que parece bonito, enfeitado, sem pedras, sem espinhos. E o próprio Jesus diz: é o caminho da perdição, que no início parece muito lindo, mas na verdade vai levando você não para o céu, mas levando você para o inferno. E temos que falar a esse respeito também, porque esse é um dos jeitos do inimigo reconquistar e levar para o inferno os convertidos. Você precisa entender isso, porque a gente fica num cristianismo de mais ou menos light, e sem perceber vai escorregando pelo caminho largo, pelo caminho da perdição, pelo caminho do inferno, como mostrou Jesus. Meu irmão, é hora de acordar e de voltar depressa, 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 depressa. Não existe uma coluna no meio. Não insista em você ficar aqui sempre no mais ou menos. Não, para que eu vou ser radical? Por que eu vou ser assim, tão exigente? Não, eu posso ficar aqui no meu cristianismo normal. Não existe um cristianismo normal. Jesus disse que o reino dos céus é conquistado com violência, e são os violentos que o conquistam. Verdade ou não é? É luta, é guerra, é uma luta que se trava dentro de nós mesmos, por causa da nossa inclinação para o pecado, resquício do pecado original, por causa do mundo que nos rodeia,
que nos empurra, que nos arrasta, que nos leva, que nos impulsiona para esse caminho largo, esse caminho que leva à perdição, que leva ao inferno, por causa do tentador, que está sempre cercando, principalmente aqueles que receberam a graça da salvação, porque os outros que já estão no caminho errado, que estão no caminho da perdição, já estão no caminho, já estão descendo, já estão até mesmo agora se precipitando nesse caminho, porque ele vai ficando cada vez mais descida, facilitando, daí eles até não conseguem mais se equilibrar e começam a correr, a deslizar, e parece muito gozado, muito bonito, parece até mesmo um esporte radical, mas esse tal esporte radical está te levando assim, de cabeça, como diz o povo, para os esquintos dos infernos. Não ria não, porque é muito sério. Para os esquintos dos infernos. E não é isso que o Senhor quer para você. O mundo disfarça, o mundo coloca telas na frente, ele tampa o sol com a peneira, para mostrar para você que você pode continuar assim no mais ou menos. Não foi à toa que Jesus buscou você. E se você está ainda como ovelha perdida, hoje é o dia que Ele quer reencontrar você, porque você é precioso para Ele. Ele te fez precioso. E Ele deixa as 99 e tem perseguido você. Se você vai olhar para a sua vida, como Jesus tem te procurado, vou repetir, como Jesus tem te perseguido, Ele tem te seguido de perto, é porque você aí está com os ouvidos cheios de cera, que não escuta mais nada, ficou surdo, coração endurecido, nesse mais ou menos, ou nesses erros, nesses pecados, nesses vícios para os quais você entrou. Mas deixa eu dizer, hoje Jesus, o pastor, chegou até você. E Ele agora estende as mãos, estende os braços, para te pegar aí, na situação que você está. E como disse a parábola, tomar você no colo. Ele não vai bater em você, Ele não vai repreender você, Ele não vai ficar bravo com você, como você talvez pensasse, não. Mas uma coisa acontece, também nessa hora a tentação funciona, dizendo a você, mas eu vou ter que deixar tudo isso, eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais fazer aquilo. E quantas vezes Jesus chegou pertinho de você, e você não teve a coragem de ir com Ele, pensando naquilo que você vai ter que deixar. Meu irmão, isso é bobagem. Isso é igualzinho à comida de porco que o filho pródigo estava comendo. Essa não é a verdadeira felicidade. Esses caminhos errados onde você andou, onde você tem andado, parecem ser felicidade, mas não são. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar, no Senhor, na casa do Senhor. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Talvez você tenha só o pranto, só as lágrimas, que você perdeu tudo, toda a sua dignidade de pessoa humana, muito mais a sua dignidade de cristão, de filho de Deus, você perdeu. Mas hoje o Senhor não está fazendo conta disso. Ele reencontrou você, ovelha fujona, ovelha perdida. Deixe-se pegar, deixe-se tocar, deixe-se levar nos ombros, no colo do pastor, e volte hoje no colo do pastor para o seu lugar. Sim, aqui é meu lugar. Sim, aqui é meu. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas.
esse pranto em minhas mãos. Você só pode pegar o seu pranto, suas lágrimas, e dar nas mãos e dar no coração do Senhor. Dê, hoje mesmo, agora mesmo, não deixe para depois. E você vai ouvir aquilo que Jesus disse no final dessa primeira parábola, versículo 7. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. Dê esta alegria ao Senhor. Assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. Aceite essa palavra e dê essa alegria ao Senhor, e aplauda o Senhor porque Ele é assim, e aplauda também a graça da misericórdia da sua volta. Volte para valer. Confiei no teu amor e voltei. Sim, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mas logo em seguida Jesus conta outra parábola. Ele estava decidido a mostrar para aqueles fariseus, escribas, doutores da lei, aqueles homens do julgamento, da acusação, da condenação, como era o coração dele, Jesus, e como era o coração do seu Pai. Está no versículo 8. E nessa parábola também eles colocam aqueles homens acusadores dentro da situação, porque ele propõe assim: e se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma? É uma interrogação. Não acende a lâmpada, primeira coisa, varre a casa, segunda, procura cuidadosamente até encontrá-la. Eles tinham que admitir que era assim. Já já você vai entender ainda mais porque era preciosa apenas aquela moeda. Mas eles tiveram que admitir que era assim. É por isso que Jesus conta parábolas, porque ele põe a pessoa dentro da situação, e a pessoa é que tem que decidir. Uma pessoa que tem cabeça faz isso. Se tem 10 moedas de prata, Jesus nem põe de ouro, basta ser de prata, e perde uma, não acende a lâmpada, não varre a casa, e não procura cuidadosamente até encontrá-la. Eles tinham que admitir, sim, é claro que essa mulher faz isso. E ele está querendo dizer: é assim que eu faço com esses pecadores que vocês acusam, com esses cobradores de impostos que vocês rejeitam como se fossem malditos, até como se fossem leprosos, dos quais não se pode aproximar. Eu me aproximo, eu estou com eles, eu também vou à casa deles, como chamei Mateus, como fui à casa de Zaqueu. E eu faço isso porque meu Pai também é misericordioso. É preciso procurar a moeda preciosa, mas perdida. E eu vou lhes contar o que está por baixo disso. Não se trata apenas de moeda de dinheiro. E aqui a gente pensa que era uma velhinha, né? Que guardava no lenço as moedinhas dela. Não, é outra história. Porque no povo de Deus, povo de Israel, não somente o homem que queria se casar tinha que ter um dote e mostrar que tinha a capacidade de construir uma casa, de mobiliar uma casa para sua esposa, mas também a moça tinha que ter um dote,
que provasse que ele era capaz de fazer todo o seu enxoval, o enxoval de casa, das coisas necessárias também para o seu marido e para toda a sua casa, e ainda levar dinheiro para comprar os primeiros alimentos, porque isso era coisa da dona de casa, da recém-casada. Então ela tinha que ter um dote, e aí bonito. Aquelas moças que pretendiam ter um namorado, depois um noivo, depois se casar, elas iam mudando o seu dinheirinho em moedas de prata ou de ouro. As mais ricas, de maiores posses, buscavam moedas de ouro. Essa era pobre, mas estava juntando, já tinha 10 moedas de prata, e elas procuravam ostentar. Elas faziam um colar com aquelas moedas de prata. Repito que não era de dinheiro, era prata no duro. Portanto, um colar de prata com várias moedas. Eu não me lembro agora do nome melhor. Se você lembrar depois você me diz. E ela se mostrava para os rapazes, para as famílias desses rapazes, que ela tinha um dote. E veja o desespero dessa moça, que não é uma velhinha não, quando um dia ela percebe que uma das moedas do colar dela, ela ficava sempre guardada, só quando saía, só quando ia a uma festa, ela punha o seu colar, uma daquelas moedas de prata tinha se perdido. Ela então, na ansiedade, até mesmo na angústia, eu diria no desespero, porque uma moeda de prata tinha custado muito a ela, e ela precisava dela para mostrar que ela era capaz de se casar, que ela tinha o dote suficiente. Então ela faz essas 3 coisas que Jesus mostra aqui. Primeiro, ela acende a lâmpada, portanto ela põe luz. Já eu volto a isso. Segundo, ela varre a casa até as gretinhas, para ver se a moeda não entrou numa aquelas gretinhas ali, está perdida, os cantinhos. Ela vai varrendo com muito cuidado, até se agachando para ver, e procura cuidadosamente até encontrá-la. Portanto, perseverança. Ela não para. Se ela não encontra agora, ela continua. Não encontra hoje, continua amanhã, continua depois. E Jesus está dizendo: é assim que eu faço com todas as moedas perdidas, preciosas para mim. É assim que procede o meu Pai. Meu irmão, minha irmã, você é precioso, você é preciosa para o Senhor, você é o dote de Jesus, e Jesus quer presentear o seu Pai com você, porque você foi feito para Deus, e não para esse mundo, e não para essa terra. Não é para adquirir bens e felicidades, chamadas felicidades, né? Quer dizer, prazeres nessa terra, depois morrer, ser enterrado e acabar tudo, e só que não acaba tudo, e você ser levado para aquele lugar que o povo diz para os esquintos dos infernos. Não, você não foi criado para isso. Deus não trouxe você à existência para isso, não. É o inimigo que está enganando você e levando você para esses caminhos. Você não pode mais ficar aí. E saiba que é o Senhor, como aquela moça, que com todo cuidado está à sua procura. Deixe-se encontrar. Deixe de ser teimoso, teimosa, rebelde, desobediente. Deixe-se encontrar pelo Senhor.
Veja o quanto o mundo está te enganando, o quanto o tentador está te enganando, e quanto o Senhor está te amando com compaixão, com misericórdia. Você ainda está no erro, ou esteve no erro, você ainda está no pecado, você ainda está nos caminhos errados, ou esteve muito tempo nos caminhos errados, e o Senhor procura você, Ele quer reencontrar você, porque você é precioso, Ele quer recolocar você no seu colar, no colar dEle, portanto aqui, bem em cima do coração. Deixe de teimosia, deixe-se encontrar pelo Senhor. E o que disse a parábola? Primeira coisa, acende a luz. Meu irmão, não tenha medo de deixar que Deus ilumine a sua vida e mostre os seus erros, porque muitos de nós escondemos, fazemos igualzinho Adão e Eva, que quando pecaram, se esconderam de Deus, e também foram pegar folhas, foram fazer uma vestimenta de folhas, para tentar se esconder, para tapar o pecado deles. Pelo contrário, deixe Deus iluminar a sua vida e tenha coragem de olhar de frente a vida errada em que você esteve e o Senhor te trouxe de volta. Então eu repito aquilo que disse antes: não continue num cristianismo light, mas aí está, se você está num cristianismo light, se você é um relaxado, uma relaxada, um cristão de meia colher, um cristão, uma cristã de nada, desculpe, que nem cheira e nem fede, desculpe, mas é assim. Deixe de ser, o Senhor precisa de você, um cristão decidido, decidida, que pegue o caminho, o único caminho, o caminho íngreme, o caminho cheio de pedras, cheio de espinhos. Jesus disse que é assim, que você pegue o caminho que é o caminho da luta, do combate, da batalha, e vá em frente, vá subindo, vá buscando, sim, vá buscando, está lá. O Senhor quer colher você assim, como o Pai acolheu o filho pródigo. Ele quer encontrar você, moeda perdida. E a primeira coisa, deixe-se iluminar e olhe de frente para os seus erros, mesmo aquilo que você chama de pequenos erros, porque você ficando nos pequenos erros, você não está mais no caminho da subida, você está no caminho fácil da descida, com pequenos erros. E é assim que o diabo engana a gente, né? Nos pequenos, os pequeninos erros. Você vai até de salto alto, né? Como o cristão 100%, salto alto, periquitado, periquitada, desculpa, uma verdadeira perua, né? Andando, tal, mas daqui a pouco o seu salto não aguenta mais, porque é íngreme a descida, e você entra no escorregadouro e não tem retorno. Deixe o Senhor iluminar a sua vida e olhe de frente como está a sua vida. Eu não estou contando historinhas de carochinha, estou trazendo a você a palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus. Deixa de histórias, deixa de justificativas, deixa de desculpas. Deixa Deus iluminar a sua vida e olha de frente a sua vida, porque na verdade Deus está querendo te trazer de volta. Ele ilumina a sua vida, não é para mostrar os seus erros simplesmente, não. Você precisa ver para você então acolher a salvação e voltar agora no colar do Senhor que te ama, porque você é precioso para Ele. Logo em seguida, disse Jesus que o que é feito é: varre a casa, deixa Deus varrer a sua casa, deixa Deus varrer a sua vida, até as gretinhas.
E gente, tirar toda a sujeira, procurando aquela moeda. A mulher, a moça, acabou deixando a casa dela limpinha. Deixe Deus limpar a sua casa. Deixa Deus limpar a sua vida. Principalmente das coisas que você foi buscar em lugares errados. A comida de porco que você foi comer. Querendo prazeres, querendo felicidade, querendo dinheiro, querendo o casamento que você queria, querendo a saúde que você queria, do jeito que você queria. Deixe Deus varrer a sua vida e deixe Deus pegar você, porque é nessa varredura que Ele vai encontrar você. Talvez você esteja debaixo da sujeira. O próprio inimigo fez questão de esconder você debaixo das sujeiras da sua vida. Mas quando o Senhor passar com a vassoura dele, não para te repreender, não para acabar com você, não para jogar você no lixo, é isso que o inimigo quer fazer. Ele esconde você no lixo e depois ele vai pegar, dar uma vassourada e com toda facilidade te jogar no lixo. Deus não tem lixo. Deus não tem lixo. Deus só tem filhos e filhas. E Ele nunca porá um filho, uma filha na lata do lixo. Obrigado porque você entendeu. Deixe Deus fazer a varredura. Em terceiro lugar, diz Jesus na parábola: e procura cuidadosamente até encontrá-la. Eu volto a dizer: deixe-se encontrar por Jesus. E volte no colar dele, onde ele pode ostentar e dizer o que diz o final dessa parábola: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. E diz Jesus: assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Se você é um deles, se você foi um deles, canta comigo. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. O pranto do seu arrependimento, o pranto da sua volta, da sua conversão. E em terceiro lugar, Jesus foi mais longe ainda, e contando a parábola do filho pródigo, que você bem conhece, que foi um tanto desenvolvida já na oração da manhã. Está aí o filho pródigo, mas interessante, o filho pródigo está de costas, e o que você vê de frente é o Pai das misericórdias. Está aí, é o Pai das misericórdias que você vê de frente. E repare, o que mais aparece nessa figura, o que é? O que mais aparece nessa figura? Mostra também na televisão só a figura. Só a figura do visual. Só a figura do visual. Isso. O que mais aparece aí? As mãos. As mãos. Olha as mãos do Pai. Eu diria até mesmo desproporcionais, grandes, como disse na televisão, no cinema, em primeiro plano. O primeiro plano não é o filho, o primeiro plano também não é o Pai está aí num plano bem na frente, mas o primeiríssimo plano são as mãos do Pai. Deixa eu dizer, meu filho, é assim que as mãos do Pai estão nos seus ombros. Deixe-se agarrar
Deixe-se abraçar pelo Pai. Porque aqui na parábola Jesus tem uma sequência muito linda. O que fez aquele pai? Quando o filho estava longe, seu pai o avistou. Ele viu com os olhos, não viu com os olhos. Ele via alguém vindo. Ele não tinha capacidade, ele estava longe. E talvez nenhum de nós tivesse capacidade de ver que era o filho chegando. Mas o coração vê muito mais longe. E o coração do Pai está vendo muito mais longe. Por mais longe que você estiver, o Pai está vendo você. Ele está avistando você. Então, primeira coisa, avistou, porque o Pai olha com o coração e não com os olhos. Segundo, foi tomado de compaixão. Eu explico sempre que compaixão vem do verbo compadecer-se, e compadecer-se quer dizer padecer com. Ele sofreu com a situação daquele filho. Saiba o Pai. E Jesus, o primeiro filho do Pai, seu irmão, eles sofrem com a sua situação. Eles não te condenam, nem mesmo te acusam. Pelo contrário, eles sofrem com a sua situação. Você vai deixar Jesus sofrendo, você vai deixar o Pai sofrendo com a sua teimosia de não querer voltar com tudo para a casa do Pai e pegar o caminho certo e romper pelo caminho certo e chegar lá. Até quando, desculpe, você vai ser burro? Porque a palavra é esta, sem inteligência. Como diz o Salmo 31, como um jumento, como um moar. Você sabe que quando o jumento empaca, se você, meu filho, se você, minha filha, é um jumento empacador que estava empacado, deixe-se hoje pegar pelas rédeas suaves, porque ele diz: o meu jugo é suave e o meu peso é leve. O do mundo que parece ser leve, que parece ser bonito, que parece ser gostoso, não, já você vai perceber, se já não percebeu, como ele é pesado. Me digam os homens que têm casos, e têm amantes, e têm mulheres, e têm outra família, o que é que eles vivem? Até para viver na mentira, até para viver no disfarce. Parece que rasga a pessoa no meio, em dois. Você tem prazeres, os prazeres que você buscou, mas depois do prazer é o fel que você vive. Também na sua vida econômica, quantos homens ficaram arrasados nos seus bens, até mesmo na sua fortuna, no que ele conseguiu para si e para a família. Desculpe, ele torrou tudo por causa dos causos, por causa das amantes, por causa das mulheres, por causa de ter uma outra família, uma outra casa, por ter deixado o seu lar, e como filho pródigo ter buscado aventuras. E quantos deles, depois da doença, às vezes até mesmo na AIDS, ou outros tantos tipos de doença, quem é que o acolhe? É a amante? É a outra mulher? Não, é a esposa que ralou, ficando em casa, seu sem vergonha, ficou ralando em casa a sua esposa, para cuidar dos seus filhos, e ainda ela é tão generosa de te receber de volta, quando você não tem mais nada. Mas assim como a esposa recebe e cuida do marido, muito mais, infinitamente mais, Deus quer a sua recuperação, a sua volta. Volta, deixa de ser teimoso, volta, larga, deixa. Você não está no caminho da salvação, você está no caminho da perdição. É caminho talvez de prazeres, mas não de felicidade, e não de alegria verdadeira. Você, quando encosta a sua cabeça no travesseiro, você não tem a paz. Talvez você dorme de cansaço, ou com os remédios, ou com a cachaça que você bebe, ou outras bebidas que você toma, mas não com a paz daqueles que são de Deus e estão em Deus. Volta,
porque as mãos do Senhor estão assim sobre você. As mãos do Pai estão assim no seu ombro. Tomado de compaixão, portanto, sofrendo por você, correu ao encontro. Correu. O pai já era velhinho, olha a cara dele aí. Mas ele correu ao seu encontro. É isso que ele está fazendo. Deixa-se abraçar pelo pai. Abraçou, cobriu de beijos. Olha a misericórdia do pai. E já foi chamando os servos. O filho quis dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho, recebe-me como um dos teus empregados. Mas o pai nem escutou o que ele disse, já foi chamando os servos para lhe dar roupa nova, porque a roupa dele era um desastre, era sujeira só. Se a sua vida é uma sujeira, o pai vai lhe dar vestes novas. O pai vai dizer, colocar-lhe o anel no dedo, quer dizer, aquele anel de filiação. Você perdeu até mesmo o mais precioso, que é o ser filho, que é o ser filha. E a aliança com o pai você acabou perdendo, mas o pai vai lhe devolver o anel. E termina dizendo, e até mesmo sandália nos pés, porque você ficou no chão, perdeu tudo, até as chinelas se gastaram, que não existem mais. O pai vai lhe dar sandálias lindas, novas, e o pai vai fazer uma festa com um novilho cevado. Gente, como eu dizia antes, boi e vaca para eles eram muito preciosos. Eles tinham ovelhas e cabras, mas sempre tinham lá o seu novilho, portanto, filho de uma vaca, sendo engordado para as grandes festas. E essa foi a revolta do outro irmão, porque o pai acabou matando o novilho cevado, que era preciosíssimo para eles, justamente com esse filho que voltou. Você não imagina a festa que o pai quer fazer com a sua volta. Então, volte agora mesmo.